Vamos abrir a palavra de Deus, no Evangelho segundo João, capítulo 11. A mensagem do domingo passado, ela não foi encerrada. Falar sobre João 11, na realidade, ele precisaria de muitos e muitos cultos, porque existem preciosas verdades bíblicas e teológicas que alimentam a nossa alma. João 11, ele está escrito, é a única passagem dos evangelhos. Há milagres nos evangelhos que repetem outros. Somente João é que fala deste milagre. E podemos dizer que foi o maior de todos os milagres que Jesus realizou. Na semana passada também nós falamos que as crises, elas são inevitáveis. Falamos também que as crises, elas são repentinas. Que as crises, elas podem aumentar. Falamos também que coisas ruins acontecem com quem amamos. Também falamos que as coisas ruins acontecem com quem ama Jesus. E também acontece com quem é amado por Deus. E também trouxemos uma pergunta, uma reflexão, como entender quando as coisas pioram depois que passamos a buscar a Deus. E também como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento. Eu vou ler aqui capítulo 11, verso 1. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre Jesus, sobre o Senhor, e enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou 2 dias ainda onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia, cidade de Betânia, povoado de Betânia, estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta, Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição, no último. Verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Depois, verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 35. Jesus chorou. Verso 39 agora. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus fizera, creram nele. Podemos sentar, meus amados. Como disse, foi o maior milagre de Jesus.
Interessante, e Lázaro adoeceu. Nem todas as doenças culminarão na morte. Mas Jesus disse o seguinte: olha, vai morrer. Mas morreu. Não quer dizer que somos amigos de Jesus, nós não vamos morrer. Aliás, Jesus nunca prometeu mortalidade. Não é porque você serve a Cristo que você vai ter 120, 140, 180 anos, 300 anos, 900 anos. A unção de Matusalém não morre nunca. Não existe ninguém sobre a face da terra que está com 1.200 anos. Jesus nunca prometeu imortalidade. Ele prometeu eternidade. Jesus não prometeu imortalidade. Ele prometeu eternidade. Agora, coisa que estava no coração das irmãs, Marta e Maria, é por que Jesus demorou? Às vezes não é a pergunta de Marta, Maria, é a pergunta do pastor. Pergunta do líder. É a tua pergunta. E essa demora, por que Deus já não responde? Você já não pensou assim, para Deus é só assim, só um estalar de dedos e resolve. Por que Deus não faz isso? É tão fácil. Não faz. Só que isso aí começa a entrar na nossa mente, a gente não vai entender. Porque nós não entendemos a dimensão do grande agir de Deus. Então, como entender a demora de Jesus? Versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Se Jesus quisesse, ele poderia ir naquela mesma hora. Se Jesus quisesse, ele poderia ir naquela mesma hora e ter resolvido. Ele poderia. Alguma coisa que amarrava? Ele estava preso? Não, ele não estava preso. Ele estava algemado? Não. Ele estava com algum impedimento físico e de locomoção? Não. Nada impedia Jesus de ir até lá. Nada impedia Jesus de ir até aqui. Não tinha nada. Nenhum impedimento. Jesus, ele poderia mudar a sua agenda para socorrer o seu amigo. Jesus poderia ter mudado a agenda. Poderia ter pedido assim: Pedro, comunica o fulano, Beltrano, Ciclano, olha, nós não vamos na cidade lá hoje, vamos fazer a nossa campanha de cura divina, libertação, transformação. Hoje nós vamos voltar para Betânia. E Jesus não fez isso. Ele continuou onde estava. Eu tenho uma palavra para a liderança hoje. Tem uma palavra para a liderança que daqui a pouco eu chego no tópico, que é a respeito disso aqui. E na realidade é um desafio sairmos da onde nós estamos, irmos para a Judéia, irmos para Betânia. Betânia, nós temos algo para fazer. Estamos estacionados, nós temos algo para fazer no reino de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus demorou ainda mais 2 dias onde estava. E pelo relato é a construção, itinerário, de uma cronologia. Ele passa na cidade, de Jericó, cura Bartimeu, dorme na casa de um pecador arrependido, que foi Zaqueu, só no outro dia ainda que vai para lá. Quando a gente tem pressa, a gente dá um jeito, a gente dá prioridade, socorre, diz: olha, eu não posso passar em lugar nenhum, eu vou reto, porque eu não posso parar em lugar nenhum. E às vezes nós queremos uma resposta para hoje. Às vezes nós queremos uma resposta para agora. Às vezes tem circunstâncias que ela é emergencial. Aí você vai lá em algumas clínicas e assim você recebe uma fita com a cor para designar a emergência do caso. E aí Jesus colocou o caso de Lázaro, uma fitinha branca, não tão emergência. Não botou a vermelha, não botou a preta.
Não botou a mais urgente. E aí a gente fica pensando, tá, mas será que Deus não me ama? Porque já não me respondeu? Por que já não atendeu? Então, às vezes, nós queremos para hoje, para amanhã não dá. Para amanhã tem condição, Jesus. Jesus apura, pressa. Nós precisamos urgente, eu preciso de um milagre urgente, eu preciso de um milagre agora. Se o milagre vir amanhã, não dá mais. E às vezes é assim. Agora eu quero dizer uma coisa que para amanhã, parece que para nós não vai dar amanhã, mas para Deus dá, porque Deus sabe o que faz. Digo mais, a demora de Deus é proposital. A demora de Deus é proposital ao plano de Deus, não ao meu plano. Meu plano pode não dar certo, o plano de Deus vai dar certo. Deus planejou, vai sair. Eu planejei e não deu certo. Quantas vezes projetos pessoais não deram certo? Quantas vezes projetos pessoais deram muito mais do que certo? Deus entrou com tudo, Deus investiu com tudo, Deus abençoou de maneira tremenda, extraordinária. Projeto de Deus. Testemunho nosso de toda essa igreja, o nosso projeto não deu certo. Frustrou trocentas vezes, mas o projeto de Deus deu certo. Por isso nós estamos reunidos hoje, dentro de um lugar que é um projeto de Deus. Gente, sabe o que faz? Muitas vezes a demora de Deus, ela é proposital. A demora de Deus é proposital. Deus, por exemplo, prometeu um filho para Abraão, para Sara. Demorou. Abraão não entendia. Talvez Sara, Abraão estavam ansiosos. Demorou. Foram 25 anos. 25 anos. Aguardando, esperando. Abraão não queria filho com 100 anos. Ele queria filho com seus 75. É mais fácil até ter um filho mais novo. Depois de uma certa idade, a criança quer correr e os pais já não alcançam mais. Já não tem mais a plena saúde. Só que Deus mandou na hora que era o propósito de Deus. Davi, por exemplo, ele foi ungido como rei, para ser rei em Israel, está com a unção, óleo sobre a cabeça. Deus não mandou para ele, olha, agora faz o seguinte, vai lá no palácio, bate lá na frente do palácio, entra na sala do rei e diz o seguinte, ó, rei, sai daí, sai de lado, dá licença, e agora eu vou ser rei, porque eu fui ungido ontem, o profeta Samuel me ungiu. Não foi assim, demorou anos, muitos anos. A demora de Deus. Deus às vezes está demorando. Para você, não para Deus. Você está sendo certo, a maneira correta, a maneira ideal do plano de Deus. Eu digo que a gente só vai entender depois que está tudo pronto. Aí nós vamos entender por que demorou. Qual é a razão por que demorou. Aí Deus dá o sonho para o menino José. Ele recebe um sonho. Eu digo, feliz da vida com esse sonho. Que maravilha esse sonho. Você tá, Deus, é para agora? Foi. Não foi. Demorou. Mas deu certo. Sempre vai dar certo quando Deus demorar. Sempre vai dar certo. A demora de Deus, lá no final a gente vai entender, vai dar certo. Aí você ora pelos teus filhos e parece que demora a resposta. Aí você está orando pelo teu casamento, está uma dificuldade, uma luta dentro do teu lar e não está dando certo, está demorando. Aí você não entende. Parece que não veio um anjo trazendo a resposta. Aliás, parece que Deus nem enviou um anjo para responder a tua oração. Parece que Deus encontrou uma lesma e disse, leva a oração do meu filho lá. E parece que está em lesma. Está vindo para um anjo. Deus, manda o anjo, Senhor. Aquele que, não sei se tem Olimpíada, acho que não tem Olimpíada no céu, quem é mais rápido, né? Senhor, manda por aquele que tirou assim, primeiro lugar na velocidade, Senhor. Manda, Senhor, a tua resposta pelo teu anjo. O salmista mesmo, 3 vezes. O salmista, Senhor, te apressa, Senhor. Te apressa em me socorrer. Porque se tu não socorrer, Senhor, com pressa, eu estou ralado, eu estou frito. Davi, às vezes, em alguns momentos, estava em aperto, estava em apuro. Estava assim, a poucos metros ou a poucos segundos, minutos, ele morrer. E Deus o poupou a sua vida no último momento, na última hora. As ansiedades, eu quero agora, eu quero já.
Nossa grande dificuldade, gente, é esperar. Eu digo aí, você ora pelo teu casamento, a resposta não. Você ora pela transformação da tua esposa, não chega. Guarda, espera. O salmista mesmo diz: esperei com paciência, Senhor, porque Ele conhece Deus. Ele conhece o seu pastor. Eu esperei com paciência, Ele sabe que em Deus tem que esperar paciência. Ninguém é apressado, consegue, de alguma maneira saudável, emocional, espiritual, servir a Deus, porque Deus não é apressado para as minhas necessidades, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Deus não vai agir conforme eu quero no tempo que eu quero. Aí você ora para melhorar as coisas na tua casa e parece que demora. Aí você ora pelo teu emprego, por uma porta lá dentro, e as coisas estão demorando. E aí você não entende, não compreende, parece que as tragédias elas vêm rápido. A resposta de Deus parece que ela é mais lenta. Agora, eu vou dizer uma coisa. Pelo Espírito Santo de Deus, Deus sabe a hora certa de agir. Deus sabe a hora certa de agir. Ele age conforme o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda da terra. Jesus agiu no tempo do Pai. E digo assim, nem foi como Jesus quis, desejou o que. Estou falando heresia, falando a verdade. Coisa que o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus pediu para o Pai. O Pai disse assim para ele: não. Jesus até pediu a agenda. Pai, prolonga, estende um pouco mais, afasta um pouquinho mais essa data, esse tempo. Foi assim? Quando Jesus disse: afasta de mim, se for possível, afasta de mim, cálice, pega a tua agenda, Pai, dá uma esticadinha um pouquinho mais, eu estou muito aflito, eu estou angustiado, eu estou passando pressão gigante. O próprio Filho, o Pai disse não. Ora, Deus disse não, seu Filho, não ia esticar a agenda, quanto mais para nós. Se o próprio Filho recebeu do Pai, não. No momento de agonia, ele não disse sim para ele. Aliás, para calentar um pouco, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que mandou um anjo para consolar. Já falei, acho que umas 4 vezes, 5 vezes. Eu vou falar 1 milhão de vezes. Eu não entendo o que é que esse anjo falou para Jesus e como confortou Jesus. Mas tem momentos que a gente precisa de um anjo para nos confortar. Graças a Deus por anjos que essa igreja tem, nossos líderes de apriscos, discipuladores, são a ferramenta que Deus tem colocado para a gente ter um alento. Deus, como líderes também, quando necessito e preciso, tem sempre um abraço, uma palavra amiga, pastor, da pastora, para vocês, para acalentar o coração. Precisa. O próprio Senhor Jesus precisou de um anjo. Então o Pai disse não. Então, me leva a entender que Jesus agiu no tempo do Pai e não no tempo dele. Não agiu no tempo. A Bíblia diz que Jesus foi obediente, e obediente até a morte da cruz. Então, quando parece demorar, quando Deus demora, quando Jesus está demorando, mas eu entendo que Ele está fazendo algo melhor e algo ainda maior para nós. Entendo também que Jesus não chega atrasado, porque Ele não falha. Jesus não falha. Lázaro ficou doente. Jesus sabia que Lázaro ficaria doente. Eu conjugo o verbo dessa maneira. Sabia que Lázaro ficaria doente. Quem estava doente, Jesus? Jesus já conhecia aquela família passar. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sabia que Lázaro agora estava doente. Ele sabia também que Marta e Maria estavam enviando o mensageiro para trazer a notícia. Jesus já sabia.
Jesus sabia também que Lázaro morreria, mas ele sabia também o seguinte, que ele ia lá em Betânia e ele ia ressuscitar Lázaro. Gente, tudo Deus faz com um propósito. A Bíblia diz isso, que Deus tudo faz com um propósito. A Bíblia diz que demorou mais 2 dias porque sabia o que ele ia fazer. Já quando não sabe o que fazer é diferente, mas Deus sabe. Então a pergunta, por que Jesus demorou? Eu trago aqui umas respostas. Primeiro, Jesus deveria ir para a cruz, conforme o cronograma de Deus. Outra coisa, precisava ser naquela data, era a Páscoa. A Páscoa, os judeus comemoravam a maior e mais importante festa religiosa, que era a Páscoa. Nesse período, a Páscoa era comemorada. A maior festa. Na Páscoa, eles sacrificavam um cordeiro, que era chamado Cordeiro Pascal. E carregava o pecado de todos os que transgrediam. Então precisava ser algo exatamente simbólico, perfeito com a simbologia do Antigo Testamento. Por isso que eu digo assim, é importante a gente ler o Antigo Testamento para poder entender com clareza o Novo Testamento. Se nós apenas nos determos a conhecer o Novo Testamento e as doutrinas apostólicas, nós vamos ficar sem entender a base que o Antigo Testamento dá. Então a Páscoa era a data do sacrifício desse cordeiro. E tudo isso era a tipologia que Jesus também é o Cordeiro de Deus. João Batista, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então teriam que ter um motivo agora para executar Jesus. Como é que vão ter um motivo para executar e matar Jesus? Não tinha motivo. Ele não matou, não roubou. Não fez nada que condenasse pela lei que ele deveria morrer. Nada. Tinham ciúmes de Jesus. Os judeus, os religiosos, tinham ciúme. Porque os religiosos não conseguiam ensinar como Jesus ensinava, não conseguiam pregar como Jesus pregava, e não conseguiam expulsar demônios, não conseguiam fazer milagres, e Jesus fazia. A audiência de Jesus era maior. A dos fariseus nem tanto. Eles precisavam de um estupim. Eles precisavam de alguma coisa para poder levar Jesus à morte. E o que aconteceu? Não tinha motivos, não tinha base para condenar Jesus. Agora, uma verdade nesta manhã: a ressurreição de Lázaro é a base que os judeus encontraram, que os fariseus encontraram para matar Jesus. A única maneira e forma foi por causa da ressurreição de Lázaro, que é um milagre extraordinário, estando já 4 dias mortos. Foi a base. E os fariseus encontraram para montar uma cúpula em cima de uma estrutura religiosa que eles tinham, e ali então fazerem a condenação de Jesus. Vamos ver isso na Bíblia. Por que essa base dos judeus para condenar Jesus foi a morte de Lázaro? Digamos, a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, foi a base para matarem Jesus. Capítulo 11, versículo 45, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos, a Bíblia diz judeus, muitos que vieram ali de Jerusalém, foram visitar Maria e Marta, viram o que Jesus fez, e a Bíblia diz o seguinte: creram nele. Só que aqui agora, nessa ressurreição, houveram 2 grupos. 2 grupos se dividiram. Os que creram em Jesus. E o segundo grupo, aqueles que foram imediatamente contar para os fariseus. Versículo 46 diz assim: mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Eu vou ler de novo. Versículo 46, aí você vai entender o que é base para eles terem crucificado Jesus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. João 11, 47, a sequência diz assim: então
o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que é Sinédrio? Sinédrio é quem mandava no país. Agora, por exemplo, muito se fala nas notícias que está mandando no país. É o STJ. Tipo assim, STJ. Lá em Israel, Judá. Reuniram o Sinédrio, 72 homens. Eram compostos de 72 homens, 6 representando cada tribo. Todos judeus têm que ter uma correspondência e uma equivalência. Reuniram então o Sinédrio, que eram os maiores, mais entendidos religiosos da época. Disseram, dentro da reunião, o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Eis aí está o homem realizando muitos sinais miraculosos. Então eles convocaram essa reunião com o Sinédrio. Diz o versículo seguinte: se o deixarmos, todos crerão nele. Qual é o problema de crer nele? Religiosamente, não é o problema. O problema vem depois. Diz o seguinte: se deixarmos, todos crerão nele. E então, os romanos, outra nação, outro país, era o império que governava Israel. Os romanos virão, vão trazer um enorme, gigantesco exército de romanos, vão tirar tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Aqui vão botar todo mundo para fora de Israel. Vão botar outro rei a comandar nesse lugar. E vão acabar com a gente. Vão exterminar conosco. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra na reunião, no Sinédrio, e disse: não sabeis, não percebeis, que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele disse isso. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. Gente, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo, que a Bíblia está nos dizendo. Quer dizer, não somente por aquela nação, mas também por todos os filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los no povo. Versículo 53. Daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Daquele dia em diante resolveram tirar a vida. Por quê? Porque ele ressuscitou um morto de 4 dias. É a pergunta que nos é deixada. Qual é o grupo que a gente quer pertencer? Aqueles que creram no Senhor? Ou aqueles que vão procurar justificativas e procurar as autoridades deste mundo aqui? Há pessoas que elas são atreladas às autoridades daqui, estão ligadas às autoridades daqui, mas ainda o coração precisa realmente se voltar e crer totalmente em Deus. Gente, Deus seja louvado pelas autoridades que são constituídas pelo Senhor nosso Deus, mas Deus é maior. Deus é maior. Então o nosso problema, meus amados, como nós entender essa demora de Deus? Deus sabe o que está fazendo, nós não sabemos. Então eu digo nesta manhã, para todos nós, para você que está recebendo de Deus na sua casa, quando ao Senhor, espera com paciência. Não, vai dar tudo certo. Bem, pode escrever isso aí. Espera com paciência. No final, vai dar tudo certo. Espera com paciência. Porque no final vai dar tudo certo. O plano de Deus é perfeito. O salmista disse: esperei com paciência, Senhor. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele atendeu o meu clamor. Agora vamos focar versículo 30. Passando essa parte sobre a espera. 35. No versículo do Novo Testamento, talvez na Bíblia, dependendo da versão, diz assim: Jesus chorou. 2 vezes nos evangelhos mostra o choro e as lágrimas de Jesus. Uma terceira vez vai mostrar no livro de Hebreus. A Bíblia diz que ele chora por nós. Mas 2 vezes é mencionado
Choro de Jesus. Uma das vezes, a primeira é aqui. A primeira é aqui, mencionando de maneira explícita. A Bíblia menciona a ressurreição do filho da viúva de Naim, que Jesus, comovido de íntima compaixão, alguns ali interpretam também como um choro. Mas aqui de maneira explícita diz que Jesus chorou. A segunda vez que Jesus chora, e a Bíblia relata, é quando Jesus está indo para Jerusalém, ele avista Jerusalém. E a Bíblia diz, relata ali: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis abrigar, proteger como galinha protege os seus pintinhos. Aí Jesus traz uma profecia a respeito de Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Jerusalém. Aí Jesus chora aqui. Quantas lições nós podemos extrair daqui? Uma delas é que Jesus não está alheio à nossa dor. Que Jesus não está alheio ao nosso sofrimento. Que Jesus não é alguém que não está nem aí para você, o que você passa, o que você sente, o que você sofre. As lutas que você tem dentro do teu mundo interior, teu vasto mundo interior. Jesus não está alheio. Jesus não está alheio às decepções que você toma. Jesus não está alheio aos sofrimentos que você carrega desde a tua juventude, adolescência, desde tempo de criança. Jesus não está alheio. Jesus não está alheio às pessoas que sofreram algum tipo de abuso, às pessoas que passaram por humilhações. Jesus não está alheio a pessoas que foram pisoteadas por outros. Jesus não está alheio ao nosso sofrimento. Se você observar bem o texto com cuidado e cautela e zelo, você vai ver que Jesus chora quando vê Marta e Maria chorando. Ora, você está sozinho, sofrendo dentro do teu quarto, calado. Jesus não está em festa, rindo, enquanto você está chorando. Hebreus diz que ele clama por nós com lágrimas. Ele se compadece daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que têm se alimentado, bebido lágrimas, daqueles que têm sido sentido abandonado, desprezado. Jesus não nos abandona. Jesus, ele chega perto. E podemos dizer que Jesus sai da onde ele estava, além do Jordão, e ele vai para lá para chorar. Talvez se ele não respondeu ainda a tua oração, mas saiba que ele está chorando com você. Por quê? Porque Jesus chorou antes da ressurreição. Foi no momento de dor. Jesus chorou antes do milagre. Foi depois do milagre. O choro de Jesus vem enquanto a resposta. O choro de Jesus vem enquanto a resposta não. Ele ainda chora. Porque ele ainda se compadece. Ele ainda se compadece. Ele sabe o tamanho da luta, da aflição, da tentação que você enfrenta, a tua fraqueza. Quem sabe você ainda luta com droga, você ainda luta com tabagismo, você luta ainda com alguma fraqueza que você carrega, com prostituição, adultério, você quer se livrar. Jesus conhece, sabe que você quer estar livre, ele sabe disso. A Bíblia diz que Jesus chorou. Eu creio que continua ainda. Porque não é porque Jesus foi para o céu, ele perdeu os sentimentos. E continua. A Bíblia mesmo também diz que o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é tão bom você ler esse versículo 35, diz assim: Jesus chorou, ele se importa. Uma pessoa que chora, se importa. Uma mãe que chora pelos seus filhos, se importa com seus filhos. O marido que chora pela sua esposa, se importa com sua esposa. A esposa que chora por causa do seu marido, se importa com seu esposo. Eu digo, Jesus chora. Ele se importa com a gente. Coisa tão linda também que as lágrimas revelam a humanidade. Revela a sua compaixão, revela o seu amor. E Jesus se importa com a sua dor.
Jesus se importa conosco. Os títulos dados ao Senhor Jesus, o profeta Isaías, é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Ele chora com você, ele sofre por você, ele se importa com você, ele se identifica com você, e ele é Deus que chora, que sofre por nós, sofre com a gente. Nosso sofrimento, irmão. Falar um pouquinho do sofrimento. Marta e Maria estavam sofrendo. E às vezes a gente sofre, culpa nossa. Não é porque eu fiz uma coisa errada, então a culpa é minha. Não, não é isso. Sofre às vezes por falta de fé. Nosso sofrimento está ligado à nossa fé. Vou anotar aí, ó. Nosso sofrimento está ligado à nossa fé. Eu digo isso. Todo sofrimento é falta. Às vezes Deus permite, homens de Deus, profetas, usados por Deus, eles sofreram também, o próprio Senhor Jesus também. Mas muitas vezes é por causa da nossa fé. Por exemplo, Marta, ela diz o seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece até que está culpando Jesus da morte do seu irmão. Mas mostra também que a fé estava limitada. Eu trago a comparação, essa fé limitada. Então, foi procurar Jesus por causa do seu servo. Estava doente, estava morrendo. Esse homem, quando Jesus está indo até a casa dele, para orar, para curar o servo, esse homem mandou uma mensagem para Jesus, diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Não sou homem digno. Mas assim, eu tenho homens sujeitos à minha ordem. Eu digo para esse vai, e ele vai. Digo para o outro vem, ele vem. Eu sou um homem sujeito à autoridade, mas também tenho autoridade sobre a minha vida. Então assim, diz uma palavra tua, e o meu servo vai ficar curado. Uma palavra tua. O que Jesus diz a respeito desse homem? Não era um israelita, não era um judeu. Nem todo Israel eu não encontrei um homem com tamanha fé. Parece que Marta e Maria limitaram o seguinte: o poder de Jesus tem que estar presente. Se não estiver presente, então as coisas não vão acontecer. Então a gente limita muito, às vezes por causa da nossa fé limitada. Já esse homem não, ele foi a um nível maior de fé. Senhor, nem precisa estar aqui, nem precisa vir aqui, diz uma palavra e pronto. Marta e Maria parece que estavam com a fé limitada. Tu tem que estar aqui, porque se não estiver aqui, as coisas não vão acontecer. Não, tu orar por telefone pela minha vida não vai resolver, tem que estar aqui, porque só assim as coisas vão acontecer. Tem que ser por telefone, tem que ser presencial. Não, para mim receber muito de Deus mesmo, o homem de Deus tem que vir aqui, tem que colocar a mão sobre a minha cabeça, fazer um monte de oração, e as coisas vão acontecer. Não, ora é daí que eu tenho certeza. No momento que você começar a orar, o mal vai se dissipar. Às vezes nós sofremos porque a nossa fé ainda não alcançou tamanho para o milagre. Corremos esse grande problema, essa grande situação, e entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amados, é o remédio para o milagre acontecer. Mesmo Marta e Maria tendo uma fé limitada, que eu acho mais lindo e mais precioso, mesmo Marta e Maria tendo uma fé limitada, não limita a Deus. O irmão está doente, não curou porque não estava aqui, a coisa piorou, morreu. Não limitou Jesus. A tua falta de fé, ou a tua fé limitada, não limita o poder de Deus. Hein? Você crendo ou não crendo, Ele tem poder para fazer como Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque o poder é dele. Outra coisa também que vamos tirar uma preciosa lição, eu digo, o texto é muito rico. Jesus, Ele chega no lugar, mostra onde Ele está, foram levar. Versículo 41 diz assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço por me ouvir. O que Jesus faz? Jesus chega diante do sepulcro onde está Lázaro.
Eles tirem a pedra, eles tiram a pedra. Interessante que Jesus não fica olhando para dentro. Vamos ver aqui como é que está o pezinho dele lá. Tá tudo direitinho. Olha para o túmulo. Uma grande lição para nós. Para onde é que Jesus olha? Ele olha para cima. Às vezes o grande mal é o seguinte: está só olhando para o túmulo. Está olhando para o nosso túmulo. Nós estamos olhando para a nossa crise. Faça que nem Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olhando os olhos, erguendo os olhos, ele fala com o Pai. O problema é que a gente está falando com o problema. O meu defunto, meu irmão que morreu, a morte, a gente fala só, é a Covid, é a doença, é a enfermidade, é só o que a gente fala. Jesus, diante da crise, amados, a Bíblia diz que Jesus olhou para cima. Versículo 41 diz assim: Jesus olhou para cima. Se eu fosse você, e a sua Bíblia estivesse na minha mão e a caneta na minha mão, eu ia sublinhar assim, ó: Jesus olhou para cima. Ele faria: Jesus olhou para cima. Eu escreveria na contracapa da minha Bíblia: Jesus olhou para cima no momento da crise. Vamos olhar para o alto. Famoso versículo tão precioso: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Versículo 42 diz o seguinte: eu sabia, sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Todos olhavam para o túmulo. Todos diziam o seguinte, a referência: cheira mal. Está vindo um odor, um fedor horrível, cheiro que está exalando, olhando para cima. A Bíblia diz que Jesus ergueu os olhos aos céus. Pergunto: para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos olhando? Guarda isso. Para onde nós estamos olhando? Usa isso na reflexão no aprisco. Para onde nós estamos olhando? Eu quero culminar, amados, trazendo para um senso de... Eu disse, tem uma palavra, não para os líderes, mas para toda a igreja. A Bíblia, lá no versículo 7, agora a gente volta um pouquinho. Jesus disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E onde Jesus estava com os discípulos, deixa eu situá-los, era um lugar tranquilo. Era um lugar calmo. Lá não tinha os judeus. Era além do Jordão. Além do Jordão já pertencia a outra região, a outro povo. Antigamente ainda era das tribos de Manassés. Agora Deus está num lugar calmo. Judeia era perigoso. Judeia corria risco de morte. Eu digo que às vezes nós nos identificamos assim. Há lugares que são bons, são agradáveis, nós gostamos de estar, mas tem lugares que é perigoso. Tem lugares que eles são hostis. Às vezes o ambiente está bom, mas o ambiente mudou, alterou. Antes gostavam de você naquele ambiente, mas agora parece que não tem a mesma simpatia. Eu digo, o próprio Deus às vezes muda de lugar, sabia? Deus muda de lugar? Sim, Deus muda de lugar. A tenda era colocada num lugar, daqui a pouco a tenda era colocada no outro. A tenda era no lugar da habitação de Deus, reconhecido dessa maneira. Aí Salomão então faz o grande templo, o templo lá. Aquele templo, por causa do pecado da nação, é destruído. Fica ruína aquele templo. Deus saiu do templo. Deus não estava mais ali. Deus não gostava mais, porque aquele povo não gostava mais de Deus. Aquele povo não buscava mais a Deus. O povo não estava mais com o coração em Deus, estava em outros ídolos, estavam nos seus prazeres, vivendo a sua própria vida, vivendo o seu próprio prazer feliz da vida sem Deus. Aí Deus disse: estou indo, tchau para vocês. Saiu da nação. Deus se ausentou da nação e a desgraça veio. Mesma coisa nos dias do sacerdote Eli. Deus saiu da arca. Para eles não estava mais, estava inoperante a arca, nem deu resultado nenhum na guerra. Tommy Tenney, ele escreveu um livro, A Casa Favorita de Deus, onde Deus gosta de estar. Deus não estava mais ali. Jerusalém não gostava de Jesus. Jerusalém é um lugar onde queriam matar Jesus. Aliás, sabe por que Jesus foi para esse lugar tão longe de Betânia? E ainda demorou mais 2 dias.
Alguns versículos antes, começar o capítulo 11, versículo 1, capítulo 10, versículo 39, traz a resposta. Onde é que Jesus estava? Diz assim: procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos e retirou-se outra vez, porque era um lugar de refúgio. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado, ou ali, um lugar que era um lugar de refúgio, era um lugar de paz, era um lugar de tranquilidade. Para os discípulos está bom, não tem perseguição. E nem Davi. Davi, ele foge de Israel, vai para outro lugar, porque Israel tem uma pressão extraordinária e querem matá-lo. Ele vai para um lugar mais sossegado. E às vezes assim que a nossa alma precisa, quer e deseja um lugar mais sossegado. Nossa vida, nosso chamado em Deus, nós queremos um ambiente mais sossegado, um aprisco sossegado, discípulos sossegados, discípulos famintos e sedentos por Deus. Ó, gente, às vezes Deus nos coloca e nos chama: volta para Betânia, vai para a Judéia. Porque o texto mesmo vai dizer que Jesus saiu de lá e foram para a Judéia. Versículo 7 que nós lemos. Nós precisamos ir a Betânia. Betânia é o cumprimento de um chamado, de um propósito de Deus. Deus tem uma Betânia para cada um de nós. Pergunto: qual é a Betânia? Qual é o desafio para você ir? O desafio que Ele tem para nós. Está tão bom aqui da além do Jordão, do outro lado do Jordão, que rio tão bonito, coisa tão linda, as Campinas. Que lugar de paz, de tranquilidade, um povoado pequenininho aqui, faz os milagres, todo mundo recebe bem, faz uma churrascada, todo mundo fica feliz, os lugarzinhos, os povoados pequenos por onde passamos. Mas ir para a Judéia é um desafio. Lá só tem tubarão, quer devorar a gente. Só tem crocodilo, lá só tem monstro, só tem coisa ruim. Mas temos que ir lá. Não somente por causa de lá, mas porque ali é o desfecho do ministério de Jesus. E depois dali Jesus vai para a cruz. Eu digo, meus amados, que o desafio ir, eu trago aqui uma simbologia. Onde Jesus estava indo, lugar hostil, queria matá-lo, queria acabar com ele. E vai para quem? Para um podre. Literalmente, Lázaro, 4 dias, cheirava mal, apodrecido. E às vezes Deus nos leva para nós irmos com os nossos apriscos aos podres, aos que cheiram mal, aos que têm podridão, cheiro de pecado, cheiro de vícios, cheiro de vícios no seu comportamento. E às vezes são para pessoas assim, que Deus nos aponta e Deus nos desafia: volta para a Judéia, vai agora para Betânia. Betânia tem um grande desafio, tu vai ter que ressuscitar um morto de 4 dias. Opa, isso não, Deus, isso aí eu não fiz ainda. Nem Jesus não tinha feito isso ainda. Nem Jesus tinha feito isso. Jesus tinha ressuscitado defuntos fresquinho, nem tinha morrido, estava quentinho ainda. Até porque na época de Jesus, de hoje, 24 horas, morreu já leva. Atos capítulo 5, né? Morre Ananias, na hora já vai. Safira morreu, já leva na hora para o cemitério. É 4 dias. Tendo como desafios que Deus nos dá, coisas que nós temos, coisas que nós não realizamos ainda, mas Deus está nos impulsionando para um ministério extraordinário. Eu sei que eu não falo apenas aos obreiros de São Leopoldo, eu falo aos obreiros do Brasil inteiro, do mundo inteiro. São desafios que Deus nos dá. Às vezes nós queremos os perfeitos, bonzinhos, cheirosinhos, arrumadinho, perfumadinho, mas às vezes Deus nos leva aos defuntos, para que a glória dele se manifeste. Onde Deus fez o milagre, não só Jesus foi perseguido, a Bíblia diz que Lázaro foi também perseguido. Eles queriam matar, rematar a Lázaro, porque Lázaro tinha morrido, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que eles estão perseguindo Lázaro porque queriam matar e Lázaro. Agora, observa, meus amados, Deus não nos chama apenas para os bonzinhos, para os certinhos. Às vezes vamos para os Lázaros, que estão já apodrecidos. Nossa missão nosso foco é esse.
Nosso foco são desafios aonde nós não fizemos ainda. E no teu ministério, ainda Deus não te levou. Mas eu trago nesta manhã uma palavra profética. Deus vai nos levar a lugares que são hostis, a pessoas que são hostis. Mas a glória de Deus será tanta. Os testemunhos serão maravilhosos. Os testemunhos serão gloriosos. Eu quero encerrar a mensagem dizendo: nas crises, olha para o alto, olha para cima. Quando nós tirarmos o olhar da pedra e olharmos para Jesus, não ficarmos olhando para dentro do túmulo, olhar para cima, nós vamos ver milagres. Eu encerro falando a oração de Jesus. Eu acho muito interessante a oração de Jesus, porque Jesus não orou. Jesus não orou para Lázaro ressuscitar. Pastor, prova isso na Bíblia. Te mostro. Versículo 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E a Bíblia diz: e Jesus, olhando, levantando os olhos para cima, disse. Aqui está a oração de Jesus. A oração de Jesus é: Pai, graças eu te dou. Oração começando com gratidão. Por me ouvires ouvido. Observa a oração de Jesus. A importância que tem da comunhão com Deus na oração. Observa bem. Observe e guarda bem. Às vezes é tão fácil de guardar que outros pastores dizem. Nosso pastor diz, parece que não tem tanto efeito, mas ouvindo de fora dá. Observa bem. Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças eu te dou por me ouvires ouvido. Olha a comunhão. Que fala de comunhão? Por teres me ouvido. E aí Jesus vai trazer, Jesus vai relatar, aqui no versículo 42 também: eu sei que sempre me ouves. Aqui fala de comunhão. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste, que eu sou teu servo, que eu sou teu filho. Sim. Terminou a oração. Aí o texto diz assim, depois, versículo 43, depois de dizer isto, depois dele ter orado ao Pai, ter falado com o Pai, intimidade com Deus, revelando comunhão com Deus, é de que o segredo das coisas irem bem está na comunhão com Deus. É o que nós devemos aprofundar. A Bíblia diz, verso 43, depois de dizer isto, depois da sua oração, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Isso não está dizendo: Deus, levanta Lázaro agora, Senhor. Faz um milagre em Lázaro, Senhor. Toca, Senhor, nos ossos, no coração. Faz o coração voltar a funcionar, os rins, o fígado, tudo funcionar, Senhor. Não. Faz, Senhor, a carne de Lázaro desapodrecer. Não. Ele falou direto com autoridade. Situação. Lázaro, sai para fora. Quem tem comunhão com Deus tem autoridade. Nós precisamos buscar muito mais intimidade com Deus, comunhão com Deus, para que possamos desfrutar e ter autoridade. Observe que Jesus, ele não faz uma oração, ele faz uma afirmação, ele traz uma palavra de autoridade sobre a vida de Lázaro. A comunhão ele tem com Deus, ele investe na comunhão com Deus, ele recebe autoridade para ressuscitar o morto. Às vezes nós invertemos, nós queremos as coisas ao contrário, enquanto que as prioridades é em Deus. As coisas vão dar certo e vão terminar bem quando nós buscarmos intimidade e comunhão com Deus. O importante é a comunhão com Deus. Milagres devem ser resultados da comunhão com Deus. Pode anotar essa aí. Milagres devem ser resultados da comunhão com Deus. Eu digo, Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição, buscar ajuda em Jesus. E assim nós vamos buscar, e assim nós recebemos. Vamos orar a Deus.